Olá, boa tarde. Estamos aqui no dia 7 de junho de 2020. Mais uma tarde feliz para todos nós. Vamos iniciar fazendo uma prece para podermos aproveitar o melhor possível esta tarde de domingo. Deus, Senhor de nossas vidas, Pai amorável e bom, sabedoria suprema. Nos dirigimos a Ti tanto agradecendo muito por tudo, como também Te louvando e pedindo as Tuas bênçãos e proteção para todos nós que aqui neste momento estamos nesta sintonia do bem. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos. Corrige-nos naquilo que estamos falhando e prepara-nos sempre para todas as boas tarefas que o bem nos convida a realizar e que também espera que realizemos. Sejamos felizes. Estejamos felizes e façamos a felicidade se espalhar em Teu nome, Pai amado. Que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos ter aqui hoje dois momentos especiais. O primeiro deles será mais um exórdio musical, só que aqui eu vou pedir uma desculpa pelo domingo passado. Domingo passado, eu prometi que hoje cantaria a música Vitórias Esperam por Você, mas não deu certo fazer a edição. No violão, eu estou sem violão acústico e o meu violão elétrico eu não consegui conectar legal. O som ficou muito ruim, então vou preferir deixar para depois. Em compensação, o que foi que eu fiz? Eu peguei o vídeo que passou no domingo, durante o horário da live, e quando reeditei, eu coloquei a música Vitórias Esperam por Você. Se vocês não tiverem visto e quiser, está lá no nosso canal jacomelo.com. É só chegar a procurar pela data ou pelo título, domingo passado, e vocês vão então acompanhar a música Vitórias Esperam por Você. E hoje eu trouxe uma música também bem conhecida, ou talvez nem tão muito conhecida de todos, porque às vezes a gente tem um CD, mas gosta de uma, duas, três músicas e as outras ficam meio que de lado. Mas esta música, inclusive, teve um grupo de Campinas que já reeditou, pediu autorização, a gente autorizou e essa música foi regravada por esse grupo de Campinas. E depois, se não me engano, um grupo do interior de Minas Gerais também fez a mesma coisa. Então essa música pode até aqui em Natal nem ser muito conhecida, mas já tem alguns lugares que essa música toca, porque é uma música que tem uma letra, tem uma mensagem muito forte, muito bonita e muito apropriada para ser uma mensagem tipo um exórdio da nossa palestra de hoje. E um grupo recente do Caminhos do Bem, nos pediu para fazer uma edição com imagens dessa música. E nós cedemos, e as pessoas, principalmente na figura de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, chamada Shirley. A Shirley se encarregou, fez todos os contatos, preparou a música, fez um jogo de imagens bem interessantes, bem apropriado, e a música ficou pronta, ela me mandou, e aqui eu quero dar de brinde, em nome do Leão, para todos nós que estamos aqui nesta boa sintonia, para que a gente aproveite bem este momento, tá bom? Desculpa, eu terminei passando aqui, então vai entrar a mensagem de início, e logo na continuação vai entrar esta música sendo o nosso exórdio. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou pedir desculpas mais uma vez ao pessoal do Instagram. Ao pessoal do Instagram, eu vou mexer aqui para que eles pelo menos vejam a tela. Porque na tela vai dar para poder ver como é que está a música. E depois eu sugiro o pessoal do Instagram que procure lá também, porque vai ficar tanto no YouTube como no Facebook, vai ficar no arquivo e, sobretudo, a partir de amanhã já estará na nossa página jacomelo.com. Então vocês simplesmente acessem lá e eu acredito que será muito bom para todo mundo. Legal assim? Então vamos. Vinheta.
siga firme, vai passar. Se o sofrimento vier lhe acossar, não se revolte nem desespere, você tem tudo, vai passar. Vou sofrer, seguir, vencer, vitórias vem, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Temos muitas vidas na vida, mas devemos nesta vencer. Nosso compromisso é com bem amor. Não se troca alegria por coisas que perturbam e fazem sofrer. Tudo vale na grande conquista o amor. Quando a tristeza tentar lhe atacar, a natureza em festa ensina, não fique triste, vai passar. Toda amargura ocupa lugar, felicidade e harmonia no coração deixa ficar. Dor, sofrer, seguir, vencer, vitórias vem, é só buscar, não ceder ao que é pior. Se o sol se foi, acenda a luz do amor. Então é isto, aí está a música Vai Passar. É uma música que nos convida muito a refletir, principalmente agora nesse momento em que tem tanta gente às vezes um pouco inconformada com essa situação de não ter a liberdade de ir e vir plena como nós temos. Algumas pessoas estão passando por algumas dificuldades emocionais, psicológicas, outras por desgastes muito fortes dentro de si mesmas. Então, o bom é pensar como a música sugere, vai passar. E se vai passar, não temos por que ficar nesta aflição. É confiar, vai passar, e na hora que passar, a gente vai se lembrar de tudo isso como uma grande lição, uma grande oportunidade que todos nós tivemos, e dentro dessa oportunidade nós iremos aproveitar o melhor possível para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e, inclusive, para servirmos melhor ao próximo. Você viu aí, enquanto estava esperando o início desta palestra, que foi passado mais uma vez o aviso, o livro Magnetismo versus Covid-19, o e-book continua grátis, continua à disposição. É só você entrar na minha página www.jacomelo.com e lá você, baixando um pouquinho a página, você encontra lá a capa do livro e embaixo um botão, clique aqui, vai pedir que você coloque seu e-mail e também o seu telefone, mas o seu telefone é opcional. Então você clica ali e automaticamente o programa já manda para você, para a sua caixa postal, o e-book. Confira, porque algumas pessoas o e-book tem ido para caixa de spam. Então confira, porque chega lá de um jeito ou de outro.
Então, muito bem, nós ouvimos esta música e mais uma vez eu vou dizer, o pessoal que está no Instagram, como a imagem não fica boa, fica meio tremida e ainda por cima é filmagem de filmagem de filmagem, eu sugiro que depois vocês, querendo ver com maior qualidade, vejam no material que vai ficar disponível na minha página jacomelo.com, ok? Inclusive, tanto vai estar dentro da palestra, como depois a gente vai disponibilizar só o clipe para quem quiser baixar, porque a melodia, eu sou suspeito porque eu sou o compositor, mas é uma melodia belíssima, a letra também é muito rica e acredito que vale a pena vocês terem. E, inclusive, se alguém quiser adquirir o CD é só escrever para vidaesaber@gmail.com, vidaesaber@gmail.com, faça o pedido que você recebe rapidinho. Mas vamos dar início ao nosso comentário, que é esse tema daí, desigualdade e riqueza. Como entender? Eu vou fazer hoje literalmente um estudo de O Livro dos Espíritos, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque é um estudo belíssimo. O tempo não permite que a gente faça grandes aprofundamentos, mas permite, em compensação, que nós façamos grandes reflexões, que é a nossa proposta para este tema de hoje. E nós vamos começar com esta questão, a 811, de O Livro dos Espíritos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Veja que a pergunta de Allan Kardec, ela não deixou espaço para vir uma resposta solta, não. Será possível e também já terá existido algum dia, algum momento em que tenha acontecido a igualdade absoluta das riquezas? E a resposta dos Espíritos foi muito objetiva. Não, nem é possível, ou seja, não é possível, nem existiu, nem uma coisa nem outra. E aí ele dá uma síntese da explicação. A isso se opõe a diversidades das faculdades e dos caracteres. Pronto, realmente nós somos todos, não temos ninguém igual. Aqui mesmo em casa eu tenho um casal de gêmeos, são todos totalmente diferentes, como personalidades, como gosto, como tudo é diferente. Apesar de serem muito afins um com o outro, as diferenças são muito grandes. E tem gêmeos univitelinos que são idênticos biologicamente, ou quase isto, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, são espíritos diferentes. Então, não há igualdade nem neste sentido biológico da expressão. Portanto, não haveria como haver uma igualdade de poderes, de riquezas, de bens. Por quê? Porque sempre um tem mais jeito do que o outro. Uma pessoa, por exemplo, é muito dativa, tudo que tem dá aos outros. Outra pessoa é extremamente egoísta, tudo que os outros têm ele quer para si. Tem algumas pessoas que não importam muito se tiver muita briga. Tem outras que pagam para brigar. Então a gente vê que há uma disparidade enorme nas características e nas faculdades de cada pessoa. Logo, a igualdade ela é praticamente impossível. E se nós considerarmos um princípio que é bem explicado dentro da ótica espírita, as hipóteses reencarnacionistas, e tomando-se por base de que muito dificilmente teremos cada um de nós nascido no mesmo momento, criados, vamos supor, no mesmo bolo e seguido a mesma trilha. Isto é muito difícil, é muito pouco provável. Portanto, as disparidades são enormes. E a resposta dos Espíritos, a mim pelo menos, me faz muito sentido. Mas Allan Kardec parece que não ficou muito satisfeito com isso, tanto que ele colocou logo de imediato uma subpergunta. No entanto, há homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. E ele pergunta então aos Espíritos, o que pensais a respeito? Ou seja, Allan Kardec diz, tem homens que imaginam que o remédio da sociedade é o quê? É a igualdade. No dia que tiver igualdade, acabam todos os problemas. E aí, Allan Kardec diz, e agora, o que é que vocês me dizem? Como quem diz, o que vocês disseram faz sentido, mas eu quero algo mais preciso. E os Espíritos não se fizeram de rogados. Esses homens são sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja.
Olha que começo de resposta. São sistemáticos, ou seja, eles estão presos a sistemas, sejam sistemas políticos, sistemas sociais, sistemas religiosos, sistemas científicos, metodológicos, o que seja. São pessoas de sistemas. Então elas pensam sistematicamente que se fizer isto, acontece aquilo e, portanto, aquilo outro. Normalmente são pessoas que têm bons raciocínios, mas que induzem quase sempre para raciocínios muito fechados. É como se estivessem trabalhando o tempo todo num funil, ou na direção de um funil. Quer dizer, o que quer que exista vai ser afunilado, e neste funil é onde está a resposta. Então era como se a gente invertesse tudo. A gente começa do igual para permanecer igual. Eu me lembro bem de Chico Anísio uma vez que ele colocou uma questão muito interessante, e que inclusive tem um filme a propósito, de que ele diz assim: já pensou se nós nascêssemos idosos, e aos poucos nós íamos rejuvenescendo? Já pensou que maravilha? Porque a gente ia chegar na juventude com toda a sabedoria. Não era como agora que a gente é jovem, a sabedoria ainda está toda lá na frente. Só que um dia a gente vai regredindo, um belo dia a gente esquece de falar, e uma noite a gente vai dormir, quando é de manhã a mãe procura que meu filho já se foi. É engraçado, mas sobretudo neste momento serve para a gente entender o reverso do funil. O que é o reverso do funil? Seria exatamente isso, esse problema, essa questão de sistemas. A gente estabelece um sistema, e o sistema simplesmente não pode mudar. E os espíritos concluíram a resposta. Eles, no caso, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. E aí ele dá a sugestão que fecha mesmo o portão, porque aqui está a solução do problema. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, essa ideia de tudo e todos por igual, em absoluto, ela não existiu, não tem como existir, logo, isto é uma quimera. Alguém pode ir precipitadamente dizer: então Allan Kardec era antissocialista, então ele era contra qualquer ideia política de que a gente tem que tentar convergir para o bem comum. Não, não é nada disso. Não misturemos uma conclusão com outra. Allan Kardec faz uma pergunta absoluta e os espíritos respondem no tom do absoluto da pergunta. Nunca houve nada igual, nem haverá por conta das nossas circunstâncias. Todavia, a gente sabe que, estudando o próprio livro dos Espíritos, a gente vê, quando ele estuda a lei de sociedade, que a convergência espírita é exatamente para que a gente valorize a união dos interesses, não no sentido de que algum saiba mais do que o outro, mas no sentido de que um tem que saber, e esse que sabe mais tem que ensinar quem não sabe. Se não há o interesse na lei de um ensinar ao outro, então não haveria esse interesse dessa sociedade igualitária. Ela é igualitária no sentido dos direitos e dos deveres, mas ser igual por excelência é de fato muito difícil e, segundo os espíritos, improvável de acontecer. Na questão seguinte, Allan Kardec não desistiu de perguntar. Por não ser possível a igualdade das riquezas, ou seja, entendo de certa forma isso que vocês estão colocando. Mas aí então ele vai e prossegue. Já que não é possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar. E os espíritos, mais uma vez, disseram: não vai ser igual também o bem-estar. E vem a explicação. O bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Eu vou repetir isto, prestem bem atenção.
O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Vamos ver que isso aqui guarda uma grande verdade, mas por outro lado é preciso a gente fazer uma leitura dentro do sentido em que é colocado, para que a gente não extrapole e vá para outros cantos. Quando a gente diz assim, inclusive num dos meus livros de reflexões do Moreno, eu coloquei essa citação: você quer ficar de férias a vida inteira? Quer? Então faça o que você gosta, trabalhe naquilo que você gosta, porque você trabalhando no que você gosta, você não está trabalhando, você está se divertindo, você está tendo prazer. Então este é o grande segredo, que é o que mais ou menos está sendo dito aqui. E ele conclui a resposta, os Espíritos respondem assim: como cada um, ou seja, como cada pessoa tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Ou seja, ele, quando diz que cada um faça aquilo que lhe apraz, ele condiciona logo na frase seguinte que ele está dizendo em termos de trabalho. Então, cada um tem suas aptidões próprias, nenhum tipo de trabalho vai ficar inútil. Por quê? Porque tem aptidão para tudo e para todos. E aí ele conclui: em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Como assim? O homem é quem perturba esse equilíbrio. A gente fica meio que desnorteado. A gente quer demais. A gente ainda é muito infantil. Como são as crianças. As crianças, elas querem tudo. Ah, eu queria hoje uma menina, eu quero uma Barbie. Não, mas amanhã eu não quero mais uma Barbie. Eu quero um TikTok, eu quero um Peg-Pag, eu quero um supermercado, eu quero uma panela, eu quero uma roupinha nova. E todo dia quer uma coisa. E acha, inclusive, que tudo isso cai assim do espaço. Você quer, aí o que acontece? Veio, apareceu, caiu, louvou. Um menino quer uma bola, quer um carro, quer um jogo, quer um videogame, quer já ir sair para se encontrar com os amigos, quer virar à noite nas experiências que hoje são tão comuns e por aí vai. Mas é um querer que não acaba nunca. Então não é disso que se está tratando. A gente está tratando de trabalho. O que você vai trabalhar para se sustentar e para se manter e até para crescer, o ideal é quando você consegue conciliar o que você gosta com o que você faz, porque isto vai favorecer para que ninguém fique sem fazer nada, porque sempre terá alguém que goste de alguma coisa. Eu tive um amigo, muito amigo, que ele era caminhoneiro, ele morava no interior de São Paulo, mas uma pessoa dessas pessoas que você pode dizer, depois de o conhecer, diz: eu conheci um homem bom, uma alma espetacular. Não era espírita, para que ninguém pense que eu estou falando só que ele era tão bom por ser espírita. Não. Era um homem respeitador da família, um homem de uma dignidade a toda prova. Impressionante. E aquele homem, ele dizia sempre que amava a estrada. E eu dizia assim: mas como assim? Você não ama a sua mulher, seus filhos? Eu disse: eu amo muito. Quando eu estou viajando, eu fico trabalhando, ansioso para já chegar em casa e levar o melhor que eu conseguir para eles. Sim, mas você disse que ama a estrada. Amo, porque eu faço o que eu faço com a maior alegria. Olha, eu acho tão bom quando eu chego em casa, descanso um dia, no outro dia eu ligo para saber se tem carga. Tem carga. Eu me encho de alegria, parece que é a primeira viagem que eu vou fazer. Para mim tudo é novo, para mim tudo é bom, as pessoas são todas maravilhosas. E aqui eu faço até essa pontuação. Você já percebeu que as pessoas boas, para ela, todo mundo é bom? Ela não consegue ver ninguém que não seja bom. A recíproca é verdadeira. Você já viu que toda pessoa chata, ela acha quase todo mundo chato também? Será que é atração ou será que é a maneira da gente viver e de ver? É algo para a gente até meditar a respeito. Mas nessa questão que nós estávamos olhando, Allan Kardec resolveu fazer uma pergunta complementar, que era a questão 812. Ele colocou então o seguinte:
Será possível que todos se entendam? Primeiro ele queria saber se tinha riquezas iguais, depois se o bem-estar era igual, agora ele quer saber se pelo menos a gente vai se entender. É curioso, porque tem horas, mas até que ele está vivendo nos dias de hoje, tem horas que a gente não se entende, não é verdade? Como é difícil às vezes a gente se entender, e como é que a gente vai se entender no mundo todo? E os Espíritos responderam assim: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. A gente diz assim: justiça é tudo que eu mais quero, inclusive depois que aquele bandido fez isso comigo, eu não espero outra coisa a não ser ter agora uma ação da justiça para reparar. Mas não é dessa justiça também que está se falando. A gente está falando da justiça justa, perfeita, plena, aquela que contempla todos os lados com igual equilíbrio, sem qualquer pendor para qualquer dos lados. Essa é a grande justiça. No dia que todos nós vivermos dentro desse clima de justiça, a gente não precisará que ninguém nos cobre, e a gente não precisará praticamente nada que seja em relação a exigir ou não exigir de qualquer pessoa o que quer que seja. Por quê? Porque se eu sou justo, você é justo e todos nós somos justos, então está tudo certo. O que às vezes a gente faz aqui em casa? Vou dar aqui um exemplo bem caseiro mesmo. De vez em quando a gente, num domingo, a gente vai e pede um franguinho à passarinha, só que o nome não é esse, me veio na mente isso, um franguinho, mas aí ele vem os pedacinhos ali, praticamente todos do mesmo tamanho, mas sempre tem um pedacinho maior, sempre tem um pedacinho mais tostado, sempre tem um pedacinho que colou no outro, então a gente diz que é só um, mas na realidade são dois. E aí como é que a gente trata isso aqui? É complicado, porque se você deixar cada um tirar, ninguém vai ter justiça. A gente vai fazer assim: eu que sou o mais esperto, levo o que me interessa, o resto fica para o resto. Não é assim? Eu acho que isso acontece com quase tudo na nossa vida. A gente sempre procura, às vezes, dar uma acomodada, ou seja, falta desde o início esse espírito de justiça. Aqui em casa, como é que a gente faz nesses casos? É tão simples, mas é tão simples e resolve tão fácil. Quando a gente vê que tem um pedaço, vamos imaginar um pedaço maior, e aí alguém diz: não, eu vou pegar esse pedaço aqui. Diz: não, mas esse é maior, porque criança gosta dessa pirraça, quer dizer, que é um negócio que não vai para canto nenhum, mas eles gostam disso. Eu digo: não, então é muito fácil, peraí, qual é o pedaço aqui? É esse. Então parta aí o pedaço. Não, mas eu disse: não, parta o pedaço, você queria também, então vocês dois querem o mesmo pedaço, você parta o pedaço. Tá bom, aí se você partir descompensado, você sai perdendo, sabe por quê? Porque a regra aqui em casa é assim: você parte e você escolhe o pedaço. Então, se você partir de forma desigual, o outro, obviamente, vai pegar o pedaço maior. Então, você vai ter que usar a melhor medida de justiça para que a gente se entenda, para que a gente fique bem, porque senão fica complicado. Vocês vão me permitir contar uma anedota aqui que eu já contei algumas vezes, mas que é super engraçada. Dois amigos que desde a juventude, sempre nos finais de semana, iam para um barzinho e ali pediam um bife acebolado e comiam os dois. E era aquela amizade. E o garçom era muito amigo deles dois. Mas um dia um vai para a cidade grande e demora anos, né? Fez faculdade, se formou e um belo dia volta. E quando chega na festa, na cidade, é aquela festa, aquela alegria. Se encontram os dois. E aí, vamos para onde? Vamos comer o nosso bife. E foram para o mesmo barzinho. Chega lá, está lá o mesmo garçom. E aí diz: olha, hoje a gente não quer um bife, a gente quer 2 bifes. Ah, porque agora a coisa era diferente, muito bem. E aí o garçom trouxe 2 pratos, um bife bem grande e um bife bem pequeno. E aí colocou ali na mesa os 2 pratos e ficou olhando de longe. E aí um chegou, o que era de casa, né, o que estava recebendo, o que estava vindo de fora, disse assim: pronto, meu amigo, pode se servir agora aí do seu bife. Ele chegou e disse: de jeito nenhum, você que vai se servir primeiro. E o outro: que é isso, rapaz, a gente agora está com cerimônia. Ele disse: não, não é cerimônia não, você que está vindo de fora é quem tem que se servir. Ele disse: não, rapaz, vamos deixar de bobagem, se sirva você. Ele disse: não, eu faço questão que você que veio de fora que se sirva primeiro. Tá bom, então ele foi, pegou o prato que tinha o bife grande e colocou para ele. E o outro olhou assim, sobrou o bife pequeno, e o garçom olhando e rindo. Aí o que viu o bife pequeno diz assim: mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Ele disse: o quê? Você escolheu grande?
Ele disse, você não disse que era para eu escolher? Disse, mas você era para ter escolhido o pequeno. Ele disse, por quê? Se você fosse escolher, você escolheria qual? Eu disse, o pequeno. Ele disse, se o pequeno não está aí, o que você está reclamando? Ou seja, a gente não usa, na verdade, de justiça. A gente está sempre querendo dar uma ajeitada, que não foi bem esta a proposta do mundo espiritual. Mas vamos a uma outra questão. A questão seguinte é 813. Há pessoas que por culpa própria, por culpa sua, caem na miséria. Dê licença aqui, pegar aqui só uma água. Então, tem pessoas que por erros próprios caiu na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Vejam como Allan Kardec queria de alguma forma deixar tudo bem justo, bem amarradinho, sem muito espaço para a gente divagar. E os espíritos então disseram, mas certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aí os espíritos, ou o próprio Allan Kardec, colocou ali 685, como a dizer, veja a questão 685. E na questão 685, de que é que trata? Trata exatamente dessa questão, educação moral. Então os espíritos ali disseram que educação moral não é a educação da escola, é a educação moral, aquela que de fato forma os caracteres e que, portanto, não pode ficar à deriva. Os espíritos, então, estão referendando isto, referendando este caminho, esta necessidade que nós temos de ter uma educação moral, ao invés de sufocar tendências perniciosas. A gente termina sendo complacente com tudo isto. Não sei se vocês sentem dessa maneira, mas hoje em dia, quando a gente vê a história acontecendo, não é nem a história passada, mas a história real, a gente observa que tem algumas coisas que estão fora do lugar. E quem me acompanha pela internet, ou quem me acompanha no Leão, quem me acompanha de perto em seminários, quem vive comigo na minha casa, ou seja, todo mundo que me conhece mesmo, sabe que eu não sou dado à política. Eu não gosto de lidar com política, principalmente porque hoje em dia política é política partidária. Quando você quer falar política no sentido grande da palavra, o assunto não prossegue. Só prossegue assim, você é de qual partido? Você é a favor ou é contra? Você é para cima ou é para baixo? É para a esquerda ou é para a direita? Então cobram que a gente tenha uma postura, e quando você diz que está em qual ou qual segmento, a gente simplesmente fica perdido, porque eu posso dizer que sou desse partido, mas eu não concordo com isso. Sabe? Se você não concorda, então você é inimigo. E é um problema complicado. Então eu já não gostava, então fico de fora. E para que ninguém pense que é uma questão de religião, vou até fazer aqui um parêntese. Eu desde menino nunca gostei de carnaval, e todo mundo dizia que era por conta de espiritismo. Não, eu não gostava porque eu nunca gostei. Coisa de índole, eu não gosto, eu não vejo muita lógica ficar pulando. Mas mesmo assim, se vocês acompanham um período de carnaval, a minha posição como espírita é uma posição dizendo que todo mundo tem o direito de aproveitar o carnaval, de usufruir da festa em si. O que não deve, como em nada nesse mundo, é se desregrar. Então eu estou dizendo isso para que ninguém pense que eu estou falando aqui numa posição política. Mas hoje, exatamente hoje, dia 7 de junho, eu assistindo um telejornal agora na hora do almoço, eu vi uma coisa que me deixou terrificado. O movimento que está havendo, muito justo e muito digno para que se respeite as diferenças e os diferentes. Isso é mais do que necessário. Mas o que não cabe é a gente ver o que aconteceu lá nos Estados Unidos, um bando de jovens quebrando os carros que estavam estacionados na rua, quebrando literalmente, quebrando para-brisa, quebrando o capô, quebrando o farol, riscando, fazendo de tudo, e ainda por cima tirando todos os pertences que tinham dentro. Isto é defesa de igualdade? Isto é defesa de cor, de raça,
Isso é defesa social? Não, é exatamente isso que os espíritos disseram. A gente parece que perdeu o freio dessas coisas que não são boas. E aí a gente, a qualquer motivo, por mais nobre que o motivo seja, a gente começa a fazer uma série de bobagens. Isto não é legal. Mas vamos aqui para mais uma questão, a 814. Nós vamos até a 815, tá? Não se preocupem muito. Na 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Essa pergunta quase todo mundo se faz. Nossa, por que fulano que é tão ruim tem dinheiro? E fulano que é tão bom não tem nada? Se a gente pensar assim, o próprio pobre Jesus, né, podia ter nascido num castelo, nasceu numa manjedoura. O que será que Deus estava fazendo quando fez isso? Enquanto muita gente morre de morte natural, Jesus morreu preso na cruz. Nossa, onde era que estava Deus nessa hora? Não tem essa pergunta não cabe. E não cabe porque a resposta dos espíritos é muito apropriada para isto. Olha o que os espíritos responderam. Por que é que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, e aqui olha, esse é o ponto-chave da questão. Além disso, como sabeis, portanto, não podemos alegar ingenuidade ou inocência, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Aí está o problema. Então não foi Deus que concedeu assim, bom, eu vou conceder porque a gente pensa que o conceder é um impositivo. Não, de fato é uma concessão. Você vai nascer, você quer que tipo de experiência você quer? E a gente de repente diz, eu quero a beleza, a riqueza, o poder. Olha, isso não vai dar certo para você. É melhor você procurar outro caminho. Não, mas a gente com riqueza, a gente vai e faz e acontece. Pois é, nesse vai e faz e acontece, se perde. Outros pediram para vir numa condição bem mais humilde, bem mais pobre, bem mais difícil. Outros vieram na classe média, ou sei lá como. Ou seja, não foi Deus que te impôs, você vai nascer assim porque eu quero assim e é desse jeito que está previsto. Não. Nós sabemos, de acordo com os Espíritos estão dizendo, né? Como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que entretanto sucumbem com frequência. Ou seja, a gente pede e de repente dá tudo errado. Quantas vezes nós já não vimos filhos, parentes, amigos, irmãos, que simplesmente pediram aos pais alguma coisa e lá na frente sucumbiram, deu tudo errado. E aí vai culpar quem? A Deus? Vai culpar o pai? Vai culpar a família? Quantas pessoas já pegaram a sua fortuna, ou seja, a sua parte de herança em vida e destruíram tudo e depois reclamam como? Não, eu não tenho herança. Não é que você não tem, você recebeu e gastou, você recebeu e deu fim. Então, a gente tem essa mania muito grande, porque esta resposta dos espíritos, nos espíritos, nos arremetem a sabermos que nós já vivemos. Antes eu já posso ter sido muito rico, antes eu já posso ter sido muito pobre, antes eu já posso ter vivido horas uma situação e outra, e por isso mesmo eu vou me acomodando. Eu, muito esperto nesta encarnação, eu não me preocupei muito com isso, eu me preocupei assim, eu quero pais espíritas. Eu acho que foi o meu maior pedido e foi a maior pedida que eu poderia fazer. Por quê? Nascendo espírita, dentro de todo esse conceito filosófico, ético, moral, ficou muito mais fácil a gente, pelo menos, conter determinadas tendências e, com isso, caminhar mais tranquilo. Então, é assim que o mundo espiritual vê essa nossa questão. E indo para a última questão que nós selecionamos para esta tarde, a questão 815, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Que é o complemento da pergunta anterior, né? Normalmente a gente quer saber também isso. Então, peraí, qual é a pior? É você vir rico ou vir pobre? Você vir com tudo ou vir sem nada? E a resposta dos espíritos, mais uma vez, é uma lógica impressionante.
são no tanto uma quanto outra. Ou seja, difíceis, todas duas são. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Será que a gente não comete isso, ou pelo menos, será que a gente não já percebeu isso no nosso derredor, no nosso entorno, na sociedade que a gente vive, na nossa família, no nosso bairro? Será que a gente não percebe isso o tempo inteiro? A pessoa está um pouquinho mais deslocada, já começa a xingar a providência. E a providência aqui está em P maiúsculo na resposta, mas essa providência é a providência em todos os seus sentidos. A providência dentro da própria lei. Por exemplo, praticamente, como eu disse lá no início, quase todos nós estamos hoje recolhidos por conta do coronavírus. Então está quase todo mundo em casa. Tem pessoas que estão reclamando absurdamente da divindade. Deus parece que... Eu não sei onde era que estava Deus, não existe Deus, porque olha onde é que eu estou, e a pessoa se esquece que o resto do mundo está também. Olhe só como eu estou sofrendo, como eu aqui não consigo mais ficar trancado dentro de casa. Sim, você e os outros. Ah, mas os outros não me interessam, o problema sou eu. Não, o problema não é você, o problema está na forma como você está focalizando a questão. Porque estamos todos nós passando pela mesma situação. Desde que eu comecei a ficar em casa, eu saí uma única vez, porque eu tinha necessidade de comprar algo que eu não conseguia explicar a Lucila para ela ver direitinho numa loja de equipamentos eletrônicos, e eu soube que a loja estava aberta. E eu precisava até para poder melhorar a qualidade das nossas lives, desses nossos papos. Foi a única vez que eu me permiti sair, mas saí todo aparamentado, quando chega tira sapato, tira tudo, toma banho, quer dizer, um cuidado enorme. E eu estou desde então sem sair de casa absolutamente para nada. Se eu fosse me desesperar por isso, eu estaria num alto contrassenso, porque não só sou eu, assim, todas as pessoas de bom senso, principalmente as pessoas que estão incluídas nesse chamado grupo de risco, se elas não tiverem esse tipo de providência, vai entrar não só no grupo de risco, vai entrar no risco propriamente dito. E pode, com alta possibilidade, desencarnar, e vamos aqui dizer, desencarnar até mais cedo do que deveria. Porque suponhamos, se eu tivesse continuado viajando, visitando, andando na rua, desrespeitando tudo, eu com as minhas possibilidades fisiológicas, talvez eu já tivesse desencarnado também. Então o que é que a gente tem? A gente tem que respeitar a vida, porque foi ela que nós programamos para a gente. Nós estamos aqui não por acaso, nós nos programamos para isto. Então eu vejo nesse estudo do Livro dos Espíritos algo muito grande para a gente considerar. E, mais uma vez, doutrina espírita é aquela doutrina que pede, eu digo muito isso nas minhas falas, mas que ela pede que a gente tenha coração e mente abertos, porque do contrário não vai adiantar. Por exemplo, este tema que nós falamos, se você tiver um partidarismo político muito fechado, seja ele qual for, você vai ficar derivando, ora eu estou a favor, ora eu estou contra, nisso aqui eu concordo, nisso eu discordo. E entre você concordar e discordar, não tem nenhum problema, nenhum, para ninguém. O problema está em você se fechar a pensar o que acontece, a pensar como é que isto reflete na sua vida e na vida de todas as pessoas, na vida da sociedade. Então isto sim, isto é muito importante. Já surgiram aqui algumas perguntas, pelo menos uma me chegou aqui. O que pensar desses movimentos espíritas progressistas e espíritas de direita? Bom, que bom que a pergunta chegou aqui, e eu já tinha até comentado a minha posição política, que não é partidária nunca. Eu sou político no sentido da palavra, literalmente no sentido literal da palavra político, porque eu não acho que este seja um momento ideal para que a gente esteja tomando partidos. Por quê? Porque o último exemplo que nós tivemos nas eleições foi um exemplo terrível. Eu vi famílias espíritas se desagregarem.
E não era uma família espírita que somente ouviu falar numa palestra, não, que frequenta a casa espírita, às vezes que tinha atividades muito importantes dentro da casa espírita, praticamente se desfizeram. Por conta de quê? Porque eu sou do partido A e ele é do partido B. Tenho pessoas, amigas minhas, que eu nunca confessei absolutamente para ninguém que eu estou mais para um lado do que para outro, mas aí eu tenho amigos que disseram, não, ele é mais desse lado. E aí os que são do lado acharam bom, e os que não são ficaram com raiva. E o engraçado é que outras pessoas disseram, não, ele não é desse lado, ele é desse lado. Na realidade eu não sou de nenhum lado, eu prefiro entrar com essa lógica dos espíritos, essa estrutura de educação moral. Como é que eu vejo essa questão dos movimentos espíritas progressistas? Eu acho que todo espírita ele é progressista, por definição de Allan Kardec. Eu até bato muito nisso. Nós no meio espírita trocamos a palavra progresso por evolução, e isso não foi um bom negócio. Allan Kardec e os espíritos falam o tempo inteiro em estamos de acordo com a lei de progresso. Agora, eu pegar essa palavra e transformá-la em progressista e dar o sentido de progressista à filiação político-partidária, aí eu já não concordo. Então, quando eu falo que todo espírita deve ser progressista, dentro do sentido de que nós estamos em busca do progresso. E o progresso é só individual? Não. O progresso é individual, é coletivo. É só intelectual? Não. É intelectual e moral. E o que é que acha dos políticos, dos espíritas de direita? Eu acho que todo espírita deveria ser direito. Então todo espírita deveria ser do progresso e comportamento direito. Essa é a minha postura. Talvez alguém até ache que isso não seja o ideal de resposta, mas pelo menos é assim que eu penso. Se nós formos direitos, não importa que partido nós estejamos, e se nós entendemos a doutrina espírita como uma doutrina que progride e que nós devemos progredir nela, então nós não temos mais o que discutir. A gente vê neste momento que se alguém ficar assim, ele dizendo isso, ele está em cima do muro. Alguns vão pensar. Ele está dizendo assim só porque ele não quer se confessar. Outros vão pensar. Ele diz e não diz, a gente fica sem saber por onde é que ele está pisando. Olha, eu sei onde é que eu estou pisando, e as pessoas que têm mente e coração abertos entenderam exatamente o que eu estou dizendo. Não é tão grande, não é tão importante, na minha visão pessoal, a opção de você ficar seguindo partidos políticos. Não, nós deveremos ser pessoas políticas, e as pessoas políticas, elas tendem ao progresso e sempre com atitudes direitas, não é nem de direita nem de esquerda, atitudes corretas. Espero que você que fez a pergunta me entenda e que a gente tire bom proveito desse estudo do Livro dos Espíritos, que eu vou até relembrar, da questão 811 à questão 815. Ali a gente fica bem entendendo por que há desigualdades, por que há riquezas, como é que a gente entende e como é que a gente pode se posicionar, sem ficar nesse partidarismo que é uma briga sem fim. Ou será que só sou eu que vejo isso? Eu acho que pode até ser maldade minha. Eu vejo tanta coisa ruim, quando você começa a defender A, B ou C, quando o ideal seria nós defendermos a todos, defendermos não só os diferentes, defendermos os iguais, não só os de classe mais baixa, mas os de mais alta, não só esse ou aquele, não só espírita, não só protestante, nós somos uma família universal. Temos que pensar, um momento, uma hora, a gente vai ter que chegar nessa grande conclusão. O que faz o homem de bem na quarentena e em meio a questões políticas? De uma certa forma, é isto que eu disse. Nós deveríamos ser políticos, no sentido de ter relação com todos, de fazermos o melhor entre todos, procurar o bem comum em relação ao bem do outro, fazer o bem ao outro, mantendo também o bem em relação a si mesmo. Essa é a grande política. E procurar manter o padrão, como foi dito numa das respostas, o padrão de verdadeira justiça.
Porque é este padrão que nos coloca como seres de bem em qualquer época e em qualquer situação. Nós não podemos, por exemplo, eu não estou podendo sair de casa, eu já falei isso aqui hoje. O que eu tenho feito? Eu tenho feito muitos estudos, tenho aprendido muita coisa, tenho feito muitas lives e por conta das lives tenho obtido muitas respostas, muito retorno, muitos novos contatos. Tenho escrito, já escrevi um livro, já revisei um outro, já estou concluindo um terceiro. É um monte de situações que a gente está fazendo. Tenho aprendido a trabalhar com informática de uma maneira que ao longo de 20 anos eu não aprendi o que eu aprendi agora em 2 meses. Em 2 meses eu aprendi muito mais coisas. Então eu estou sendo extremamente útil para mim e para todos os que dependem de mim. E isto é muito valioso. Isto é o que deve fazer um homem de bem. Eu não sou da medicina. Se eu fosse, certamente que eu estaria dentro de um hospital e assistindo o máximo possível. Eu não sou da área, eu não tenho como. Aí o que é que eu penso? Lá na nossa instituição nós tínhamos as pessoas que estavam em atendimento à distância e as pessoas que estavam em atendimento presencial. Logo que eu comecei a fazer as lives, quem me acompanha se lembra disso, eu fiz primeiro um vídeo só para orientar os nossos trabalhadores da nossa casa na primeira semana que houve o recolhimento social. Fiz esse vídeo, passei para eles dizendo, olha, nós devemos fazer atendimentos à distância e o procedimento básico mínimo é este. Aí logo em seguida algumas pessoas de fora souberam. E aí, como eu não tinha tempo naquela ocasião de fazer um outro, peguei aquela vídeo que era reservada, não teve nenhuma linguagem para dirigir ao público, era para os nossos trabalhadores, tornei isso público, porque já poderia ajudar muito mais gente. Depois fiz uma live sobre o assunto, depois fiz uma live sobre o autopasse, para que as pessoas se ajudassem, já que não tinham os ambientes das cabines de passe. Depois veio a questão da Covid, onde a gente pegou os trabalhos da Catarina e Catiúcia, ampliamos junto com o João, colocamos os pontos que achávamos que eram importantes e que não estavam ali contemplados, fizemos o e-book, doamos o e-book para todo mundo, ou seja, eu estou procurando ser um homem de bem, eu não quero ser exemplo para os outros, pelo menos exemplos ruins, mas eu pelo menos me esforço para levar, eu acho que todo mundo poderia descobrir alguma maneira, algum mecanismo de fazer o bem, conversar com um vizinho que está insistindo em não usar máscara, conversar com o outro que está daquela ou daquela maneira, já que você não gosta de fazer doação direta porque se sente seguro, doe para uma instituição. Tem tantas formas da gente ser bom, da gente ajudar, que não tem como a gente não ser este bom político. É isto, deixa eu ver aqui, Sueli Rastelli, na minha família estão brigando por política, não são espíritas, mas são parentes, pois é, por conta dessa política partidária, termina deixando de ser parentes, pode um negócio desse, né? Não estou criticando exatamente essa pessoa que escreveu da Sueli, mas como é triste isso, por que a gente não para, é uma questão de parar para pensar. A gente não para, a gente fica como time de futebol, você acha que aquilo dali é terrível. Eu me lembro bem que eu tenho um filho que ele é alucinado por futebol. E um dia ele assistiu um jogo e o time dele perdeu, e quando eu me dei por mim, meu filho estava aos prantos e revoltado e batendo e gritando, e ele saiu de si. Quando ele maneirou um pouquinho, eu disse, olha, vem cá, vou lhe contar uma coisa. Futebol, ele foi feito para a gente se divertir. Na hora em que um projeto de diversão leva você a esse estado, você vai ter 2 opções a partir de hoje. Ou você vai se divertir com isso, ou você não vai ter mais isso para se divertir. Como assim, pai? Você não vai mais assistir nenhum jogo, porque não é possível você se desequilibrar a este ponto, porque o seu time perdeu. Você quase quebrava o sofá, você ficou xingando todo mundo, você chorou desbravadamente, sem razão. Eu disse, tá, pai, realmente eu errei, eu exagerei. Pronto, maneirou, assista o jogo, divirta-se. Perdeu, você não vai ficar comemorando porque seu time perdeu, mas também não precisa desgraçar a sua vida por conta disso. A boa política é a política não partidária? Essa é uma outra pergunta. Não.
A boa política é você ser bom em tudo que você faça, sem agregar na sua personalidade nada que não seja bom. Isso muitas vezes vem no pacote da política partidária. A política partidária nos coloca em situações extremamente delicadas. Um dia eu usei uma frase de um ex-presidente já desencarnado, Juscelino Kubitschek, em que ele diz assim, e essa frase até hoje eu repito que eu acho essa frase exemplar. Ele diz assim: eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu estiver errado, eu mudo e faço o certo. E eu um dia falei isso numa das minhas palestras e uma pessoa veio falar comigo: Jacó, você está falando de Juscelino, mas você não deveria defender Juscelino. Eu disse: calma lá, não estou defendendo Juscelino. Eu simplesmente estou repetindo uma frase dele que eu acho fantástica. Porque se eu estiver errado, eu mudo minha opinião, eu não estou comprometido com o erro, eu estou comprometido com alguma coisa boa. Isso eu acho que é uma boa política. E aí ele disse: mas ele disse isso como político, ele disse isso com segundas intenções. Eu digo: que pena, porque ele disse com segundas intenções, mas eu estou dizendo com primeiras intenções. E as primeiras intenções são exatamente essa: eu não vou ficar preso ao erro. Se eu errei, ou eu reparo, ou eu corrijo, ou eu mudo. Eu não preciso continuar errando. Então, as pessoas dizem: então você era partidário de Juscelino? Eu disse: não, porque quando Juscelino era presidente, eu era criança. Eu nem sabia o que era, nem que deixava de ser. Mas essa frase é muito rica. Assim como muitas vezes em minhas palestras eu falo frases de Freud, falo frases, já falei frases de Nietzsche, de pessoas extremamente materialistas, mas às vezes surgem coisas maravilhosas. Eu não tenho por que dizer: não, como isso foi pensado por um materialista, isto não presta. Não, se presta, não importa quem pensou. E se não é bom, não adianta vir assinado embaixo Jesus. O raciocínio não seria bom. Lógico que Jesus não iria assinar nada que o desabonasse. Então é isso. Olha, aqui tivemos muita gente: Viviane, Márcio, obrigado, meu amigo. Já nos conversamos essa semana, né? Aldair, Lucila está aqui sempre, como sempre, é meu braço forte, é meu apoio, é minha sustentação. Maria de Fátima, um abraço muito grande. Priscila, José Medeiros, Cababon, Norma Cavalcante, De Rosas, Marneiro, Neura de Matos, Flávio Moal, Inês, que legal. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que tem também um monte de gente no YouTube, mas eu não estou vendo. Por enquanto aqui eu só tenho acesso à relação do Facebook e do Instagram. Então aí teve Vanquita, Marluce, Dona Marta, Jaque Rosa, Faria, né? Algo do tipo, né? Muito bem. Cleizinho, Luan Kleber, que está sempre aí junto, né, Luan? Obrigado. Luan é um grande batalhador do magnetismo, faz seminários lá no sul da Bahia, no interior da Bahia. Pessoa maravilhosa. Catarina, um abraço, querida. Márcia Cordeiro, Bibi, Leila Cruz, Soares Pretinha, Joel Pereira, Viviane Costa, João Francisco. Meu amigo, liguei para você hoje várias vezes e não consegui. Vaneide, Rosana Dória, tudo bom, menina? Armando da Silva, Ariadna, como sempre, esse pessoal é maravilhoso. Silveira, não sei como é que não cansa de mim. Ei, Dani, tudo bom? O bife até cedo, mais chocolate não dividido, né? Ok, obrigado, eu vou aceitar o bife então. Muito obrigado a vocês todos, e agora eu quero nesse final convidar os magnetizadores para a gente fazer a magnetização coletiva. Inclusive, quem quiser magnetizar a água, dá um pulinho aí que eu dou um tempo. Você pega a água aí para a gente fazer a magnetização agora. E quem quiser receber tudo isto ao vivo, peraí só um minutinho aqui, o pessoal do Instagram, meu Jesus Cristo, baixar, compartilhar, como é que se faz? Muito bem. Cadê o meu apoio aqui que não está aqui, meu Jesus Cristo? Título. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Agradeço
a paciência de vocês. Só um minutinho, para a gente não deixar aqui o pessoal do Instagram sem ação, né? Então vamos aqui de novo para o Instagram, para colocar aqui câmera ao vivo. Pronto, pessoal do Instagram, voltamos, tá? Desculpa, mas é o problema. O Instagram, quando dá 1 hora exata, eles param. Mas o importante é que estamos todos aqui. Espero que quem estivesse lá no Instagram tenha tido um pouquinho de paciência para a gente nesse momento aqui, ó. Chegamos no momento da magnetização das águas. E é aquela história, você quer receber essa bênção, quer receber um magnetismo agora, quer magnetizar a sua água, você quer isto, quer mesmo? Então abra agora seu coração, tá? A gente quer que você abra o coração, abra de verdade, porque agora nós vamos mandar uma fluidificação poderosa. Por que poderosa? Porque nós somos vários, nós somos muitos, e estamos aqui crentes certos da força que Deus nos dá, dos bons fluidos que nós temos e dessa energia poderosa que vai fazer bem a todos nós. Então vamos entrar no clima de oração e todos nós magnetizadores vamos lá projetar os nossos fluidos. Quem tiver a sua água, se quiser magnetizar diretamente, basta fazer uma imposição enquanto estivermos orando, tá bom? Imposição sobre o seu vasilhame, ou então segura assim e envolve ele em fluidos. Deus, Pai amado, Senhor de nossas vidas, muito obrigado mais uma vez. São muitas bênçãos que quando nos conectamos contigo, podemos perceber que são muito valiosas e que por isso mesmo nós nunca deveríamos nos descuidar de buscarmos a Ti e de absorvermos toda essa energia boa e benéfica que nos envolve. Deus, Pai de infinito amor, permite que os fluidos espirituais desses bons espíritos que nos acompanham a todos nós, junto com os fluidos saudáveis, doados de muita vontade pelos nossos magnetizadores, pelos magnetizadores que agora estamos todos em sintonia, que estes fluidos façam o bem devido a todas as pessoas que estejam em sintonia, inclusive que aquelas pessoas que tenham trabalhos ou solicitações de criaturas que estão sofrendo muito, notadamente por conta desse coronavírus, que estes fluidos nos potencializem para dirigirmos ainda melhor energia e que essa energia seja de superação, de vitória, de eliminação dessas dores e que nós por isso mesmo nos tornemos mais fortes e agradecidos a Ti, ó Pai amado. Que a nossa água seja saturada desses fluidos, dessa energia, e que nós tenhamos um bom final de domingo em paz, em harmonia, e que a nossa água, a nossa alma, o nosso corpo, que tudo esteja muito bem, de acordo com a Tua vontade que estás nos céus, hoje e sempre, que assim seja. Meus amados e minhas amadas amigas, nós estamos chegando ao final, mas eu queria ainda dar um pequenininho aviso. Por conta de questão de direitos autorais, as músicas que o Roberto tem tocado aqui para nós no seu violão que fala sozinho, elas não podem ficar no YouTube. Mas aí não seria nada justo, o Roberto gravou tantas músicas legais e a gente simplesmente deixar de fora. Então eu combinei com ele o seguinte: todas as vezes no domingo à tarde, quando terminar, a gente põe a mensagem, terminou, até o próximo programa, então vocês vão ver daqui a pouco, então vai aparecer esta mensagem, mas ali em menos de 30 segundos, esperem só um pouquinho que aí vai entrar mais um brinde maravilhoso de Roberto Nunes para a gente, que por sua vez é um brinde do Leão para você. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Muitíssimo obrigado por você ter nos acompanhado. Dinho, você já desde o começo, meu amigo, estava aí. Um abraço grande. A nossa infância e juventude continua firme nos bons propósitos que os nossos pais nos ensinaram a viver. Muito obrigado mais uma vez e aguardem só um minutinho para assistir o nosso Roberto Nunes. Bom domingo e uma ótima semana.